O ponto é o seguinte, para diminuir a taxa de juros, o Brasil precisa mostrar que consegue pagar, honrar as suas dívidas. E qual é esse sinal? É você ter superávit. É que nem você vai ao banco, toma o dinheiro emprestado no banco, o banco chega lá e fala, olha, minha situação financeira está melhorando. Aqui o banco chega e fala, tá bom, mostra aí. Realmente, você está ganhando mais agora do que você está gastando. Então, o banco começa a ficar seguro que você vai pagar a dívida. Pagando a dívida, diminui a taxa de juros. Agora, se você vai ao banco e mostra, olha, eu devo isso e, além de tudo, eu estou gastando mais do que eu ganho, o que o banco vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros, porque ele vai falar que o risco de você saldar essa dívida está cada vez menor. É isso que acontece no Brasil. Nós vimos aqui os números do orçamento da nação para 2024. Metade do orçamento são obrigações financeiras. A gente está falando que 2,7 trilhões de reais vão para pagar juros e honrar dívidas do título que precisam ser pagas ao mercado. Porque o governo não tem banco para tomar o dinheiro, o governo tem que ir ao mercado tomar o dinheiro. Quando o mercado vê que o governo tem um déficit público crescente, o que o mercado faz? Aumenta a taxa do título, porque o risco aumenta. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, imagina assim, gente, metade do dinheiro do orçamento público vai para pagar juro e títulos do Tesouro, em vez de ir para educação, para saúde, para investimento público. Então, o problema de um déficit público crescente e o governo não encarar isso de frente é muito preocupante, porque cada vez vai ter menos dinheiro para os programas públicos. Agora, tem uma coisa que eu quero falar sobre o déficit, que a gente está falando muito pouco na imprensa e que é preciso trazer à tona porque é tão grave quanto o problema do déficit do governo federal, que é a crescente dívida dos governos estaduais. O que aconteceu? E aí, e essas coisas aqui criam tanto desgosto em todos nós que comentamos política e economia no Brasil. No plano real, o governo Fernando Henrique fez um esforço inacreditável para sanar as dívidas dos estados. As dívidas dos estados foi federalizada, mas o preço pago para isso era aprovar a lei de responsabilidade fiscal e estado não pode mais tomar dinheiro emprestado a não ser com o aval da União. Isso travou com que os estados se endividassem. E isso foi muito importante para a estabilização da moeda, do câmbio e a gente voltar a ter normalização. O que vem acontecendo, de novo, com o governo petista? É dar justamente lastro para que esse endividamento dos estados possa voltar a crescer. E o que está acontecendo? O endividamento dos estados estão crescendo, as garantias oferecidas à União não conseguem ser pagas. Então, você tem mais de 50 bilhões de reais em garantia. Sabe quanto que o governo federal conseguiu recuperar disso? 4,8 bi. De 50. Então, assim, você começa a ter uma irresponsabilidade fiscal fomentada justamente pelo governo federal que dá lastro para os estados voltarem a se endividar. Então, a gente está voltando a criar uma outra bomba relógio que foi desmantelada no plano real e que isso deveria ser legado para qualquer governo, seja de direita ou de esquerda. Mais uma vez, o Brasil começa a ter problemas de endividamento, não só no governo federal, como também nos governos estaduais.